Olá, coronel, estamos ao vivo. Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aqui no lançamento do livro, que é um sucesso muito grande, graças a Deus. E o que o senhor espera desse livro, dessa repercussão toda? Olha só, a gente está querendo, na verdade, é a moralização do futebol, né? Porque está mais do que evidente que tem alguma coisa errada. Então, se tem alguma coisa errada, vamos consertar. É impossível que a gente tenha milhões de torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Corinthians, né, que levam isso a sério, né? Alguns até exageram o amor aos seus clubes, né? Essas maluquices aí de brigar em estádios, coisas semelhantes. E, em contrapartida, atrás dos panos existe uma realidade completamente diferente dominando o futebol, né? Nós temos visto aí a imprensa manipulando as informações de uma forma vergonhosa, de uma forma antidemocrática. Nós precisamos entender o seguinte: a liberdade de imprensa, ela só existe para garantir um direito do cidadão. Que direito é esse? O direito à informação. Então, a liberdade, vou repetir, a liberdade de imprensa, ela só existe para garantir esse direito, o direito à informação. A partir do momento que a imprensa não informe ao cidadão dos fatos relevantes, não tem por que ter liberdade de imprensa. A imprensa está se autocensurando para manipular a opinião pública. Ela publica o que ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer, e a verdade não importa. Isso está tão claro atualmente que o Fluminense começou sendo acusado de quê? De virar a mesa no tapetão. Essa era a acusação que existia contra o Fluminense. Então foi um escândalo, todo mundo falou na mídia, aquela coisa toda. A torcida do Fluminense se mobilizou e nós conseguimos nas redes sociais desconstruir isso. Hoje a história é outra, é quem comprou a Portuguesa. Aí quem comprou a Portuguesa? O Fluminense. Quer dizer, não importa qual seja o crime, o culpado é sempre o Fluminense. E há indícios fortes, eu não estou dizendo que foi, mas se nós analisarmos os fatos dentro de uma lógica, quem teria mais motivos para comprar a Portuguesa, a gente espera que isso não tenha acontecido, é o Flamengo. Isso está claro e está evidente. Quer dizer, existem provas que o Flamengo comprou? Não, mas os indícios indicam que se alguém comprou, a possibilidade maior é que tenha sido o Flamengo. Coronel, só uma aqui. Imagina essa situação. Em vez, na posição do Flamengo, tivesse o Fluminense que no sábado errou na escalação e no domingo fosse a Portuguesa. Talvez esse negócio tivesse sido apurado. O que você acha? É claro que já teria sido apurado, até porque está demorando muito para apurar. Não se ouve as pessoas, a própria imprensa não ouve as pessoas. Nós não vemos a imprensa interessada em ouvir o Everton, em ouvir o técnico da Portuguesa. Isso que eu estou achando engraçado. Ou tem um advogado que simplesmente sumiu, evaporou no ar. Talvez, como o Gustavo Poli botou lá no site do Globo Esporte, um artigo dele, ele pode ter sido abduzido até por um disco voador, né? Porque ele fala de disco voador, né? O Juca Kfouri fala do Maquiavel rubro-negro, fala de Papai Noel. De repente essas pessoas foram até sequestradas. O certo é o seguinte: tem algo errado. Aconteceu alguma coisa de estranho na última rodada do Campeonato Brasileiro. Isso é fato. Então nós temos que investigar com seriedade. E outra coisa, quem sabe alguma coisa faz como a torcida do Fluminense fez. O que nós fizemos? Nós fomos trocando informações, né? trocando na gente, fomos construindo as nossas convicções e entregamos à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público de São Paulo, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, já denunciamos a jornais internacionais. Então quem sabe alguma coisa tem que dar a cara para bater e tem que assinar embaixo. Esse negócio de ficar contando historinha em blog, ficar fazendo gracinha em Twitter, você não vai resolver nunca nada. Isso aí é tergiversar. É fugir do foco, é trazer outras coisas que não interessam para o assunto. Quem sabe alguma coisa, bota no papel, vai lá e entrega nos órgãos competentes para que sejam apurados. Agora, para o senhor, o que o senhor acha, né? Esse campeonato nesse ano ser com 24 clubes e assim beneficiar até o Náutico, né? O Náutico foi o pior time do Brasileirão ano passado. O que o senhor... Fala um pouquinho sobre isso. Eu já coloquei até no blog que eu acho que lá no final a solução vai ser essa. Porque há uma operação abafa. Não resta a menor dúvida que é isso.
Quando a imprensa não toca no assunto, é porque eles têm interesse em abafar o caso. Então você vê que o movimento na rede social é muito maior do que nos jornais e revistas. Você ainda não viu uma grande revista dar essa matéria. A gente está vivendo de informações de blogs, de sites, de Twitter, de Facebook. Mas não tem nada em concreto. A imprensa simplesmente... Não falo nisso. Então eu aprendi ao longo da minha vida, que eu tive muito relacionamento com a imprensa quando era da ativa da Polícia Militar, na função de corregedor, principalmente, quando a imprensa não interessa a ela algum assunto, é ruim para ela, ela não fala. Então nós temos participação de elementos da imprensa nesse grande esquemão aí que nós estamos vendo. Seja quem for o culpado, a imprensa tem uma participação, uma parcela da imprensa. A imprensa não quer cortar na própria carne, porque talvez, se começar a cortar na própria carne, corte a carne toda. E a imprensa se desmoralize por completo. Talvez seja isso. Porque no Brasil nós temos um grave problema, também já botamos isso no blog. Imprensa manipuladora tem tudo que é lugar. Qualquer país do mundo vai ter segmentos da imprensa que manipulam a informação, isso é natural. Agora aqui nós temos a imprensa manipuladora e milhões de analfabetos funcionais que acreditam no que a imprensa manipuladora fala. Então a formação da nossa opinião pública é completamente deturpada. Ela escuta pessoas que não estão transmitindo a verdade. Estão transmitindo o que interessa a elas transmitir. Essa é a grande verdade. Então nós poderíamos ter sim. Eu acho que a última etapa da Operação Abafa, não se fala mais nisso, deixa isso pra lá, vamos agradar todo mundo, faz com 24 clubes. Agora, como é 24 clubes num ano de Copa do Mundo, vai ter paralisação, será que vai terminar esse ano? Eles vão conseguir fazer uma fórmula, até porque eles podem fazer uma fórmula que tem um processo eliminatório em algum momento. Né? Olha, por exemplo, vê o Campeonato Carioca desse ano. Perdeu o charme. Ele é completamente... perdeu o charme. Ele é completamente diferente dos anos anteriores. Né? Eles deram um jeito para fazer um Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro, como devem ter dado um jeito em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então eles dão um jeito deles também. Isso não importa, não. Fala aí. Cara, assim, eu assim, acho que é uma tendência, mas eu acho que o CBF vai até o fim para manter o campeonato de 20 clubes. Eu acho que vai ter que ter alguma coisa mais forte da FIFA. Até porque vai até o dia 20, né? Se vai ser cara, com 24 eu acho que vai ser. Agora, só que só tocar assunto da imprensa, né? E, cara, hoje a imprensa vive um momento muito ruim. A gente sempre soube de pessoas manipuladoras, sempre ouviu coisa. Só que hoje, cara, você tem as tecnologias que permitem, claro, não vai atingir a grande massa, né, como atinge um jornal nacional. Cara, mas hoje você consegue fazer um contraponto e você consegue ter formadores de opiniões na internet. Como o caso do Coronel, a gente que está fazendo uma coisa no Coronel, ele começa a fazer um contraponto e vai formando, isso vai espalhando em rede, viral e vai atingindo. Né? Então, cara, a imprensa precisa começar a pensar muito bem nessas suas ações, tá? A torcida do Fluminense também esquece. Eu, no caso do Thiago Neves, quando o Thiago Neves veio pro Flamengo, cara, eu fiquei um mês em casa, eu fraturei o dedinho do pé. Eu fui um espectador privilegiado daquele processo. A gente tinha informações de dentro do clube, da negociação, de que ele viria, que ia ser acertado. E a imprensa, cara, parte da imprensa carioca, negando a todo momento, assim, uma torcida clara pela novela manipulando informação, falando que poucos foram sérios. Por exemplo, o Wellington Campos, chegaram a falar que o Thiago Neves não podia vir, porque o contato o Wellington Campos foi lá na CBF, aprovou não, isso não tem nada a ver. Desde aquele momento, eu já vim combatendo muito a parte da imprensa. E, cara, mais uma vez, quando tem um momento de crise, que crise? Qualquer coisa que atinge o Flamengo é crise. Aí eu não consigo entender por quê. Porque, cara, se ele é uma clube de torcida, cara, ele só vive porque tem os adversários. Se não tiver Fluminense, Corinthians, Vasco, não vai ter, entendeu? Cara, eles estão no cheque, eles têm que repensar, porque a verdade não é mais absoluta. Antigamente eles podiam falar e recuar, mas não tinha resposta, hoje tem resposta, né? E não é à toa que eles estão tendo que recuar nesse caso. Né? Porque as ações como a do Coronel, de outras pessoas, da mídia segmentada tricolor, que é muito forte, a gente tem site, a galera escuta. Né? Agora a mídia tricolor, né? A mídia ninja aqui, como a gente fala, a gente chama de mídia ninja, que surgiu com os protestos do ano passado, eles vão ter que muito repensar essa forma deles de atuar, né? Porque, cara, o contra-ataque não é na mesma altura, porque eles têm um poder muito maior de penetração, né?
E tem outra coisa também que a gente tem que entender, cara, assim, por uma pessoas descarecidas, cara, eu só assisto jornalista porque eu creio naquilo que ele tá falando. Então, a partir do momento que eu não creio naquele cara, eu não vou mais procurar. Esse cara tá perdendo a credibilidade. Vai perder a credibilidade, eu vou perder a audiência, não tem jeito. Ganha uma audiência do lado daqueles analfabetos funcionários, mas perde. Então, cara, a SPN, por exemplo, sai muito ruim dessa história. Ainda mais se for provado assunto que a gente acha que aconteceu. Tá, é muito ruim, ela já não é a líder do segmento, né? Ela está em terceiro, ela perde para a Sport TV e perde para a Fox Sports que entrou depois dela. E ela vai sair muito ruim desse episódio se a coisa for pro lado que a gente acredita que a gente quer que faça. Né? Então a gente também tem que pensar isso um pouco, né? Porque, cara, hoje com a internet, cara, é viral, cara. Você distribui um negócio que você não espalha e a resposta é imediata. Agora, infelizmente, tem jornalistas sensacionalistas que gostam, adoram criticar o Fluminense, não só outros clubes também. O que o senhor acha sobre isso? Eles tinham que ser parciais, eles estão certos, estão errados? Nós não podemos, né, fugir da verdade que o jornalista tem time, né? Dificilmente você vai encontrar um jornalista que ele não tenha o clube de sua preferência. Isso é uma coisa natural, alguns falam isso até abertamente, né? Nós vemos isso claramente. Agora, no exercício da profissão, ele tem que ser isento. Não tem jeito, ele tem que ser isento, né? Eticamente, a imprensa ela tem que ser isenta. Uma das coisas que eles estão ferindo é o próprio código de ética do jornalismo, né? Eles não podem simplesmente conduzir as coisas segundo seus interesses. E o pior de tudo é que por trás dessa história toda que está acontecendo, pode estar o interesse financeiro, o interesse econômico, o interesse de patrocinadores. Né? Porque a gente não pode esquecer que a marca, por exemplo, a marca Fluminense, a marca Flamengo, muito mais, o patrocinador cola o nome dele à marca. Então, se a marca Flamengo se desvaloriza o patrocinador. Todo mundo sabe, isso é regra de mercado. O Fluminense também. Se ficar provado que houve envolvimento da Unimed, ela vai se desvalorizar e vai desvalorizar o Fluminense. Então, essas manipulações, elas crescem muito vamos dizer assim, a dimensão delas cresce muito. Por isso que é importante. O que a gente quer? A gente quer coisas simples. A gente quer que investigue. A gente quer que apresente resultados. É isso que a gente quer. Por isso que a gente buscou Polícia Federal, buscamos Ministério Público, nós acreditamos nas instituições, para que faça uma investigação se realmente 4 sites que tinham noticiado que o André Santos não podia jogar, esqueceram de publicar quando ele jogou que o Flamengo ia perder 4 pontos e entrava na luta por rebaixamento. Se eles conseguirem explicar, os editores-chefes desses 4 sites, como isso aconteceu, como esse esquecimento se processou, se for uma coisa palatável, a gente até aceita, né? Nós estamos aqui vivendo uma coisa até engraçada. Há uma questão, isso para mim não importa muito, porque a escalação é fornecida para o árbitro 45 minutos, mais ou menos, antes do jogo. Mas tem muita gente que está levando a questão de se a Portuguesa concentrou ou não com uma coisa importante. Então a gente tem perguntado ao site da Lusa News, que é um site que está interagindo mais conosco, onde a Portuguesa concentrou, qual o horário e o dia que ela começou a concentração e quando terminou, ninguém diz. Olha que uma coisa simplória. É só chegar em alguém da Portuguesa e olha só, na última rodada do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa concentrou onde? Volto a dizer, para mim, para a investigação que nós desenvolvemos, isso não tem relevância nenhuma, mas muita gente acha isso relevante. Então por que um jornalista, alguém não chega na Portuguesa? Vem cá, há uma dúvida aí se vocês concentraram ou não concentraram. Onde concentrou? Ah, concentrou no Hotel X. Nós chegamos lá no sábado às 20 horas, saímos de lá no domingo, antes do jogo, às 15 horas. Acabou o problema, vai lá no hotel, checa, ó, morreu, mas não, eles estão deixando dúvidas sobre dúvidas. Coisas que poderiam ser esclarecidas facilmente, estão continuando sendo dúvidas. Por que não entrevistam, volto a dizer, por que não entrevistam as pessoas envolvidas no fato? Por que não convocam uma entrevista e reúne todo mundo? Que é uma grande rede de TV, ou essas dos canais fechados, que são mais específicas para esporte, né?
Eles não reúnem, não convidam todo mundo, olha só, nós estamos convidando e fala abertamente, publicamente, ó, nós vamos convidar no dia tal, fulano, beltrano e ciclano para virem aqui prestar esclarecimento. Quem não for, já fica numa situação complicada. É uma coisa tão simples de fazer. Então, isso tudo, somando esses aspectos todos, a gente chega àquela conclusão inicial que eu falei, alguma coisa de errado tem nisso. Porque se não tivesse, tudo era claro, tudo se conseguia resolver, a gente hoje não estava discutindo mais nada, né? O campeonato já estava resolvido, quem estava rebaixado, quem não estava rebaixado, não estava rebaixado, nós estávamos pensando no campeonato desse ano, não estava essa confusão, vai ser com 20, vai ser com 24, qual é a pena que vão aplicar se descobrirem que alguém realmente comprou alguém da Portuguesa. Eles estão deixando as dúvidas crescendo, irem crescendo. Quanto mais dúvida, menos certeza. Então vamos buscar as certezas aos poucos, vamos uma de cada vez. Concentrou, tá provado. Ó, acaba com essa história, tá tudo provado aqui direitinho. Vamos lá, Everton, senta aqui. Você sabia que estava suspenso ou não sabia? Vem cá, advogado. Você ligou para ele e falou com quem? Você falou com quem? Meu Deus do céu! Aí o que eles fazem? Eles vazam e-mails que não tem sentido nenhum. Vazaram para quem? Até hoje ninguém disse quem foi que recebeu os e-mails que vazaram. Os e-mails só vazaram, né? Então eles criam factoides, né? De repente o André Santos dá uma entrevista, que não foi na época dos fatos, foi depois dos fatos. Uma entrevista que sabia que estava suspenso, que falou com alguém, e alguém disse que ele podia jogar. Então as coisas estão cada vez gerando mais dúvidas. Não surge nenhum fato esclarecedor. Tem um jornalista de São Paulo, que ele é jornalista e humorista ao mesmo tempo, Portuga, né, no Twitter. Ele sabe de um monte de coisa, mas não coloca nada do que ele sabe. Quem sabe alguma coisa, vai no órgão competente e denuncia. O blog do Paulinho fez uma série de acusações contra o Fluminense e contra a Unimed. Eu cheguei lá, copiei, dei um print, copiei os artigos dele, cheguei no Ministério Público, olha aqui, ó, esse homem sabe de tudo. Ouve ele, promotor. Aí parece que ele parou de escrever sobre o Fluminense e a Unimed, né? Tem um dia ou dois que ele não toca nesse assunto. Então a gente tem que fazer isso, é uma coisa séria. Futebol é apaixonante, nós temos a população toda do Brasil é uma torcida, nós estamos às vésperas da Copa do Mundo aí. Então a gente não pode brincar com isso, a gente não pode manipular isso, manipular a opinião das pessoas, esconder os fatos. Vamos fazer uma coisa transparente. Se o Fluminense está errado, que ele seja punido. Se o Flamengo está errado, que ele seja punido. Clubes muito maiores que o Flamengo. A gente tem que fazer uma grande diferença entre o clube de grande torcida e o grande clube. Né? O Flamengo é um grande clube, mas no mundo tem clubes muito maiores que o Flamengo que já foram punidos exemplarmente por estar envolvido. Por que essa proteção ao Flamengo? Por que aqui no Brasil se protege o Flamengo dessa forma? Porque está claro, é evidente que estão protegendo o Flamengo. Eu não estou dizendo que está claro que o Flamengo é o culpado, mas não há a menor dúvida que é uma proteção ao Flamengo. Quer dizer, e fica claro, desculpa até repetir, fica claro, mas com a situação do Fluminense, que começou sendo acusado de uma coisa e já está sendo acusado de uma coisa completamente diferente. Isso é maluquice, isso é manipulação. O Fluminense não pode ser culpado de tudo. Nós estamos comentando aqui ainda há pouco, se matarem alguém envolvido no processo, o culpado vai ser um tricolor. Ou vai ser o Fluminense como clube, a Unimed como empresa, ou o tricolor como torcedor. Aliás, hoje surgiu uma piada na internet, que o cara perguntou assim, vem cá, a Unimed é um plano de saúde ou é o órgão da inteligência americana que conta tudo, que faz tudo? Realmente é absurdo. Vamos na briga, vamos lá. Enfim, tá provado claramente que... Depois de conversa, negócio de quinta-feira. Amigo, deixa eu me despedir aqui. Amigo, eu vou ter que partir, que eu vou ver o Peter agora às 9h30 na eu também estou preocupado com isso. Então, valeu. Um grande abraço. Eu, como canceiro da SPN, não vou ver o Peter. Agora, sei que vocês estão com pressa, mas a penúltima pergunta. O senhor acha que o Flamengo pode ir para a segunda divisão? Acredita nisso? Olha, eu acho que quem for o responsável por isso tem que ser punido. A punição, aí é uma coisa que vai se discutir depois. Primeiro a gente tem que descobrir quem fez.
Né? Tá claro que tem alguma coisa errada, que alguém fez alguma coisa errada. Vamos descobrir quem fez, depois a gente vai discutir a punição. E se o Flamengo for para a Série B, para a Série D, se o Fluminense já foi da Série C, foi lá e jogou, não teve problema nenhum, a torcida apoiava, inclusive tinha audiência na televisão. Então, isso não tem nada demais, né? O Flamengo é um clube grande, o fato de se ele for punido e for rebaixado para a série que for, ele vai continuar sendo o Flamengo, a torcida vai continuar sendo apaixonada. Agora nós vamos ter ganho uma coisa fundamental. O que é? Nós fomos atrás da verdade. Nós não nos deixamos manipular pela informação da imprensa que infelizmente está escondendo os fatos. Isso é uma grande verdade. Então, se tiver que cair, que caia o Flamengo, que caia o Fluminense. É muito engraçado que, eu até coloquei isso num artigo, o Vasco está na mesma situação do Fluminense, mas ninguém fala que o Vasco comprou. A situação é muito parecida, né, como eu escrevi lá. E o Vasco ainda tem uma ligação, vamos dizer, com as origens, né, portuguesas, né, dos torcedores do Vasco, da sua descendência, né? Mas ninguém fala no Vasco, né? Quem pode ter comprado pode ter sido até o Criciúma. Se o Criciúma compra a Portuguesa, depois do que o Flamengo fez, o Criciúma estava livre do rebaixamento. Então, na teoria, nós temos muita coisa. Agora, os fatos que aconteceram, o que a gente tem de fatos? Se a gente reunir os fatos, os indícios falam contra o Flamengo. E se falam contra o Flamengo, primeiro, o Flamengo tem que se defender. Segundo, e a mídia tem que colocar essa questão no debate. Será que foi o Flamengo? Será que foi o Fluminense? A mídia não pode simplesmente só mentir. E isso, afinal de contas, é o Campeonato Brasileiro. É o Brasil todo que está envolvido nisso. Todo mundo quer saber. Eu recebo e-mails do Brasil todo de tricolores. Isso está repercutindo em todos os lugares. Isso está sendo conversado em todos os lugares. É como ele falou muito bem, é claro que a gente nunca vai ter nas redes sociais, pelo menos aqui no Brasil, né? Vai demorar muito para isso acontecer, o alcance de uma rede de televisão. Mas um dia a gente pode chegar lá. A gente pode estar todo mundo ligado, como nós estamos agora ao vivo pela internet, né? E quando a rede de televisão descobrir, a internet está formando mais opinião que a própria rede de televisão, porque elas estão passando a não ser confiáveis. O jornalista Juca Kfouri escreve um artigo, insinua que sabe quem é o culpado e diz: vocês já sabem quem é o culpado. Mas que jornalismo é esse? Que o jornalista insinua que sabe e não diz. Ué, então ele podia muito bem, se eu sou o promotor, eu uso o Juca Kfouri. Meu amigo, você está aqui, quem é que você acha que é? Quais são os seus fundamentos para achar que é alguém? Porque o Ministério Público ele tem que buscar a verdade, assim como a Polícia Federal. Né? Na Polícia Federal será um inquérito policial, no Ministério Público um inquérito civil público. O promotor funciona ali da mesma forma. Ele faz inquirição nas pessoas, ele pode fazer a cariação, ele pode fazer o que ele tiver que fazer. Então vamos buscar a verdade. Vamos pegar isso como um ponto para mudar o futebol brasileiro. Tem tanta historinha de esquema que já beneficiou o Flamengo, beneficiou o Fluminense, beneficiou o Vasco, beneficiou... Então vamos pegar esse ponto, vamos esclarecer a verdade sobre isso. Vamos passar isso a limpo, bem transparente, doa quem doer. Outra última pergunta. O que o senhor acha que a torcida do Fluminense não pode mais sair com a camisa? A torcida tricolor está com medo de vários vândalos, né, como aconteceu. Conta aí. Olha só, eu também assim, vamos lá também, assim, vamos relativizar isso aí. Cara, eu sou torcedor, vou tudo quanto é jogo, vou tudo quanto é lugar. Eu acho que existe um exagero, tá? Eu não vejo a situação de... Eu acho que em casa está por parte da imprensa. Acho que tem torcedor que faz a gozação, como nós fazíamos para tudo. Para ter um exemplo, para ter uma ideia. Domingo, eu fui para um reduto de samba tradicional de Janeiro, Cacique de Ramos. E, cara, certamente não é um reduto de tricolor. Fui com a camisa do Fluminense, sozinho, sem ser importunado nenhuma vez. Pelo contrário, não passou, caraca, o Conca jogou, enfim. Eu acho que há. Agora, cara, esses caras que fizeram isso, por exemplo, com a Samantha Moreno, que estava aqui, enfim, cara, esses caras fariam porque esses caras são marginais, idiotas, imbecis. Né? Eu não vejo essa coerção toda contra a torcida do Fluminense. Né? E acho até porque acho que a torcida do Fluminense vai sair responder. Se tiver de brincadeira comigo, vai tomar. Né? Agora, eu acho que a maior preocupação não é essa. O maior chincalho que o Fluminense e a torcida sofreu não foi com os torcedores do time adversário.
foi pela imprensa. Isso tem que ficar bem claro. Cara, isso tem que ser combatido a todo momento, para cada ataque uma resposta. Até porque, como tu falou, eles mudam a toda hora. Cara, eu não duvido nada. Olha só, já vou antecipando aqui. Se descobrirem que aconteceu uma coisa lá, essa imprensa vai pedir punição para os dirigentes, vai pedir para os clubes, que é uma aberração. Ou seja, a gente sabe que a punição para o clube é Série D. Série D, não tem choro nem velho, é Série D. Enfim, então acho que tem agressão, tem, mas cara, tem que escolher em qualquer lugar. Agora, a torcida tem que continuar se defendendo nas redes sociais. Cada musiquinha que fizeram na arquibancada, a gente divulgou, espetacular, cara, a gente tem que continuar com a música. E esse espírito do brasileiro, né, de ser digamos assim, piadista, fazer a basota na hora mesmo da crise, tem que continuar, a gente tem que tratar assim. Eu já pensei em levar eu não esqueci, tem um grupo que faz as divulgações de carnaval, a compraria do garoto, né? Enfim, para fazer como fizeram com o Atlético Mineiro e o CBF foi em 2012, cara, tem que continuar dizendo assim e continuar rebatendo as críticas, não esmorecer, fazendo ações como o Coronel faz, a gente nos blog. Acho que o Fluminense uma hora vai ter que ser, uma hora o clube institucionalmente vai ter que responder a isso, né, com ações judiciais. Eu sou conselheiro do clube, eu vou para quinta-feira para o conselho defender uma moção de repúdio aos jornalistas e, inclusive, pedindo, se eles não fizerem retratação pública, que a SPN, por exemplo, seja proibida de entrar no clube. E aí, cara, esse argumento da liberdade de imprensa é muito bonito, né? Não, porque a liberdade de imprensa é para dar falou, né? Para falar notícia, para ter liberdade agora, não para chincalhar, né? Porque a imprensa é cínica, né? Na hora que ela chincalha, que ela mente, que ela corrompe, beleza. Na hora que se contrapõe isso, a gente quer fazer uma reação, está pedindo a liberdade de imprensa, mas ninguém fala que eles estão pedindo o código de ética do jornalismo. Então, cara, a gente tem que continuar com esse movimento de oposição. Vocês fez um protesto no clube, vocês participaram lá. Isso não vai parar, não vai parar. O que vai acontecer, a gente não sabe. Eu te garanto aqui, eu sou conselheiro do clube. Eu não tenho dúvida, não posso botar minha mão no fogo, mas na minha comissão, pela análise dos fatos, que aconteceu, eu não tenho dúvida que o Fluminense não fez isso. Se por acaso fez,